Então, pessoal, eu vou contar uma história para vocês, real, que todo mundo quer abafá-la, mas eu vou contar agora. Esconder, não. Chega. Não adianta que eu não vou esconder nada. Então, eu trabalhei 15 anos com uma senhora, né? Eu cuidava dela, aliás, fazia tudo, não era só cuidar dela, fazia tudo, cuidava de cachorro, fazia compra, tudo, acompanhava ela nos lugares, né? Inclusive eu ficava fora lá passeando enquanto ela almoçava, porque eu não fazia parte daquele almoço, né? Com as amigas dela, então eu ficava lá fora, esperando. Lá fora, ou senão dava uma saída enquanto isso, né? Que para mim não era meu lugar, né? E assim, ela era uma pessoa difícil de lidar, caía muito, toda vez que caía quebrava, aí eu tinha que ficar no hospital com ela, né? Sempre quebrava alguma coisa, ou braço, ou perna, cotovelo, pé, então, e sempre, né? E ficava lá no hospital e em casa, né? Aquela coisa difícil, né? Ficar lá e cá trabalhando para uma pessoa só cuidar sozinha, né? E então, foi eu acho que já sofri muita violência, muita maus tratos na infância, lá, na verdade, até hoje, né? Então, eu acho que aguentei, assim, muito, né? Não sei, talvez já estou calejada já, né? E, mas quando eu, assim, tinha que dormir, né? Tinha que dormir, aí, né? Tinha problema assim, com o café da manhã. O café da manhã tinha que o pão durar uma semana, né? Então eu tinha que ter um reforço, comprar alguma coisa para né, para ajudar, né, naquele café. E almoço também era a mesma coisa, comida era a mesma coisa, e também tinha que reforçar, porque não pode dar comida ao funcionário, né? Acho que não, só pode trabalhar bastante, igual uma escrava, né? Trabalhar de noite poderia, mas comer, não. Mas não porque eu cheguei a pensar que fosse uma, assim, a idade, mas não, que era mesquinharia mesmo, sabe? O funcionário não pode comer, só pode trabalhar, né? Então, era assim que funcionava lá. E, e na pandemia, ela ficou assim muito presa, né? E ficou muito nervosa, acabou, né? Não aguentando aquela pressão toda e faleceu, né? Passou mal, foi para o hospital, acabou falecendo. E ela ficou muito preocupada, né, com a pandemia, né, que foi de 2019 para 2020. E depois disso, os filhos dela, né, o filho dela mandou ficar lá na casa, cuidando dos cachorros, arrumando as coisas, mas foi me deixando sem móveis, tirou luz, ficou sem luz na entrada da casa, ficou, né, como televisão funcionava, outra hora assim, outra hora assim. Então, quer dizer, você ali dentro de casa na pandemia, no sufoco, naquela situação, para mim era uma tortura, para mim era uma humilhação que eu estava me sentindo ali, né? E aí, então, a pessoa, uma parenta deles, né, me chamou e falou assim, você poderia ir pro asilo, né? Então, eu falei assim, nossa, gente, mas o asilo quer dizer que você perde tanto tempo da sua vida cuidando da pessoa, depois ela te manda para o asilo. Olha, Deus, só
é estranho demais. Eu achei um absurdo aquilo, ela falar aquilo, né? Então, achei humilhante aquilo lá, e enfim. Então, pessoal, vocês aguentaria tudo isso e depois ter um final desse jeito?